Então, meus amores, tudo bom? Olha só, eu comecei a gravar o vídeo sobre as plantas, né? Hoje a gente vai falar sobre os vegetais. Vamos relembrar um pouquinho o que são os vegetais? Os vegetais são seres vivos, né? A gente já viu que os seres vivos é todo ser que ele nasce, que ele cresce, que ele na fase adulta ele se reproduz, ele envelhece e depois ele morre. E aí nessas características dos seres vivos, entra nós, os animais, né? Entra as plantas, que a gente chama na nossa apostila que vem com o nome de os vegetais, né? Os vegetais são todas as plantas, todos os tipos de plantas são vegetais. Então ela traz essa nomenclatura para nós de vegetais. E aí é importante a gente entender que os vegetais, eles têm várias classificações e várias divisões, né? Primeiro a gente classifica os vegetais como terrestres, aéreos e aquáticos, bem parecido com os meios de transporte, né? Vocês podem pensar, nossa professora, mas isso para os vegetais sim, porque nós temos plantas que elas fixam suas raízes, tiram seus nutrientes, tudo que ela precisa do solo, e essas a gente chama de plantas terrestres. Depois nós temos as plantas aquáticas, aquelas que elas se desenvolvem através da água, que pode ser as que são dos rios e dos lagos, e até realmente a gente tem nos oceanos, tem as algas, a gente tem a Vitória Regia, que é muito conhecida, né? Aquela folha grande que fica nos lagos, nas lagoas. Então a gente tem as plantas aquáticas, então o ambiente delas é a água, né? E nós temos as plantas aéreas, que são chamadas de epífitas, da qual eu sou apaixonada por uma delas, que é a orquídea. Por que planta aérea? Então ela fica lá no ar? Não, ela é aérea porque ela fixa em outra planta. Então tudo que ela precisa de nutriente, de equilíbrio, né, daquele ambiente que não pode ter muito sol, que tem que ter uma sombra, que tem que ser úmido, ela vai tirar da onde? Da árvore em que ela está fixada. Ela é aérea, que é o caso das orquídeas. Então isso a gente vai ver na apostila. E dentro disso a gente ainda vai ver que os vegetais eles se subdividem em vegetais que servem para nossa alimentação, de vegetais que são os chamados ornamentais, que eles servem para deixar a casa mais bonita, para deixar tudo mais florido, para harmonizar, para deixar o ambiente bonito. E nós temos os medicinais e também os que são chamados de venenosos, os tóxicos. Então lá na apostila a gente vai estudar cada parte, cada tipo Depois elas cumprem o seu papel, que é a parte que elas morrem. Uma planta pode durar muitos anos, uma árvore, existe árvores com mais de 100 anos, né? A gente sabe disso, mas elas passam por esse processo, por isso elas são consideradas um ser vivo. Quando chega na página 17 é mão na massa. Seria para a gente sair da escola, percorrer ao entorno, ou até mesmo na escola, observar algumas plantinhas e depois desenhar aqui, tá? O que acontece? Nós não estamos na escola. Eu não tenho como levar vocês para observar algumas plantinhas. Pode-se fazer isso aqui se vocês tiverem como, com a ajuda de um adulto, né? No jardim da casa de vocês ou do prédio de vocês observar alguma plantinha e aí fazer um desenho bem bonito daquela que vocês mais gostaram. Aí vocês podem fazer esse mão na massa, tranquilo? Mas se vocês não conseguirem fazer isso, tá? Então o que acontece? A gente não vai agora nesse momento para a página 17, ok? A gente vai para a página 20, porque aí aqui tem uma tarefa que eu vou explicar amanhã. Então nós vamos para a página 20. E na página 20 a gente vai começar a ler o Saiba Mais. Saiba Mais é falar das plantas, que existem habitats, que existem os lugares das plantas, né, onde que elas se desenvolvem melhor. Aí vamos falar daquilo que eu já falei antes, que existem plantas terrestres, aquáticas e aéreas. Aí a gente vai ler a página 20, vai ler a página 21, vai ler a página 22, tá? Na página 22 tem perguntas. Como nascem os vegetais? Qual a importância dos vegetais para os outros seres vivos?
Você sabe o que acontece com a maioria das plantas na presença ou na ausência da água e da luz? Depois diz assim: crie um desenho que ilustre uma planta com a ausência de luz e com a presença. Então, o que é que vocês vão fazer? Por isso que eu estou gravando bem. Vocês vão fazer o seguinte. Aí é que é o pulo do gato, tá? Aí que a atividade hoje de vocês, ela é essa, tá? Então, vocês vão ler, vão assistir o vídeo que a Promari explicou, vão ler a apostila. E aí, vocês vão dividir mais ou menos a apostila de vocês nessa página 22 ao meio, tá? Que eu não dividi muito no meio, mas vocês vão dividir ao meio. E vocês vão colocar com a presença de luz e no outro lado vocês vão colocar sem a presença de luz, tá? Vocês vão colocar, vocês vão dividir, vão colocar com a presença de luz, sem a presença de luz. Para vocês fazerem essa observação, eu vou colocar aqui na plataforma um vídeo que vai mostrar para vocês como é que as plantas ficam, como elas se desenvolvem quando elas têm a luz solar, que é um componente imprescindível para a planta, né? A planta precisa de 3 componentes imprescindíveis, que é água, luz solar e ar. Sem isso ela não se desenvolve, tá? E aí vocês vão observar como que uma planta se desenvolve com a presença de luz e como que uma planta se desenvolve sem a presença de luz. E aí vocês vão desenhar o desenvolvimento dessa planta com a presença de luz e sem a presença de luz, tá? Por isso que é você, certo? Que são as plantas aéreas e que uma bem comum que todo mundo conhece é a orquídea, tá? Então, a orquídea é uma epífita. Ela é aérea, mas claro, no meu caso aqui, vamos ver se eu consigo mudar a câmera aqui. Peraí, não vou conseguir. Então, eu vou dar um pause aqui. Ó, nesse caso aqui, a gente está vendo uma planta aérea, a epífita, que é a orquídea. No meu caso, ela ainda está onde? Ela está no vaso, né? Mas o que a gente faz aqui em casa? Quando ela fica meia murchinha, que ela perde as florzinhas, porque acontece, tá? Dura em média uns 3 meses, até mais que 3 meses no vaso. A gente coloca ela numa outra planta, para que ela possa sugar os nutrientes. E, gente, aí ela floresce de tantos em tantos tempos, ela tá florescendo. É incrível como ela consegue se adaptar aí com o clima, porque tudo é certo para ela, né? Ela retira daquela outra planta só o que ela necessita para se desenvolver. É bem bacana. Vou mostrar, no caso, essa outra plantinha. Ela já ficou aqui comigo uns 4 meses. Então, vocês notem que ela está o quê? Ela está ficando com a folhinha seca, né? Mesmo colocando água, ela já tá assim, perdendo as flores. Por quê? Porque agora é o momento de eu transplantá-las para... Nesse momento, quando ela chega nesse estágio, meu marido pega e me dá outra orquídea para repor. Eu nunca fico sem orquídea. E aí, ele coloca lá no jardim dele, que é a grande paixão dele, né? Vou mostrar para vocês aqui o meu jardim. Vou mostrar para vocês, então, as plantas que eu falei para vocês que elas já estão na árvore. As plantas aéreas aqui, ó. Olha quantas orquídeas que estão florindo, que ele colocou, então, agora elas estão nessa função de aérea, né? Elas estão sugando e tirando os nutrientes de outra plantinha, as epífitas, tá? E eu tenho várias ali, ó. Umas ainda não estão florindo, porque não tá no processo. Outras estão começando a florir. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo são flores que vão sair, né? E elas estão, então, isso é plantas aéreas.